Virgem aos 19, casa com milionário de 75. Noite de núpcias revela segredos chocantes. A cidade de luxúria era conhecida por seu brilho superficial, com pessoas obcecadas por aparência e status. Mas Clara, uma jovem de 19 anos, decidiu desafiar tudo isso ao dar um passo audacioso: casar-se com Eduardo, um milionário de 75 anos. O choque foi imediato. Assim que as notícias circularam, um frenesi tomou conta da cidade. Boatos e comentários maldosos ecoavam pelos corredores. Ela é só uma interesseira. Ele já é um velho moribundo. O escárnio constante da sociedade pesava sobre Clara, mas o que realmente a motivava era a busca por segurança e liberdade. A noite das bodas chegou, e em meio a um espetáculo de flores e luzes brilhantes, o casamento parecia a cena de um conto de fadas, mas também carregava uma tensão palpável. Clara vestia um deslumbrante vestido branco, seu coração pulsando como um tambor. Cada olhar curioso e cada sussurro a faziam sentir um nó na garganta. O que estava prestes a acontecer poderia mudar sua vida para sempre. Durante a festa, enquanto dançava com Eduardo, um gesto involuntário a levou a um canto escuro do salão. Ali, em uma estante empoeirada, Clara avistou um diário. Movida pela curiosidade, ela o abriu e suas mãos tremiam ao ler as palavras que revelavam um homem muito diferente do que ela imaginava. Eduardo, em sua juventude, havia traído confianças, entrelaçado em escândalos e, o mais chocante, envolvido num crime que lhe rendera a fortuna que ele exibia tanto. Sua mente girava. Era tudo uma miragem? Os segredos de Eduardo desabrochavam como flores venenosas diante de seus olhos. Ele não era apenas um homem rico, mas um enigma que abrigava sombras profundas. O diário, ainda quente sob suas mãos, prometia respostas, mas também levantava mais perguntas. Clara se viu dividida, pois sua vida confortável caminhava de mãos dadas com uma verdade ignóbil. Os valores que a sociedade impunha não pareciam encaixar-se em um mundo onde a pessoa com quem se casara tinha um passado obscuro. A festa prosseguia, mas Clara se sentia isolada em meio à multidão. Amigos e familiares, agora com olhares desconcertantes, começavam a questionar a natureza da união. O discurso da família foi sufocado por murmúrios e olhares intercalados de reprovação. Mais uma vez, Clara percebia as alianças se rompendo ao seu redor. O que seu casamento significaria se tudo o que pensava ser verdadeiro pudesse ser apenas uma aparência? Quando os primeiros sinais de um escândalo começaram a se espalhar na festa, Clara sentiu o peso do pêndulo do tempo. O que ela escolheria? Confrontar Eduardo com os segredos ou se refugiar na segurança que sua riqueza oferecia? Uma visão turva do futuro a cercava, e sua identidade parecia em jogo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante.
Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara estava ali, cercada por rostos conhecidos, mas se sentia mais sozinha do que nunca. O diário ainda pesava em suas mãos como uma âncora. Ela olhou de relance para Eduardo, dançando despreocupadamente, e o nó na garganta apertou ainda. Mas as vozes na festa se misturavam em um zumbido distante. Seu coração pulsava e a ansiedade se transformava em pânico. O que fazer agora? Num instante, uma explosão de gritos arrastou Clara de seus pensamentos. Ela girou, assustada, e viu um homem alto, de terno escuro, entrando abruptamente na festa. Ele parecia agitado, os olhos arregalados. E então ele foi até Eduardo. O murmúrio da multidão aumentou, enquanto todos se viravam, curiosos e preocupados. Clara tentava entender o que estava acontecendo. Você precisa saber, o homem gritou, sua voz cortando o ar. Eduardo não é quem você pensa que é. Ele está prestes a ser preso. O coração de Clara disparou. O chão parecia tremer sob seus pés. Ela não conseguia processar as palavras. Todos começaram a sussurrar, palpites voavam como flechas. O que ele fez? O que está acontecendo? Eduardo, já pálido, olhou para o homem com uma expressão misturada de raiva e surpresa. O que você quer dizer com isso? Ele respondeu, a voz trêmula. Clara aproximou-se, o diário ainda na mão. Cada nervo em seu corpo pulsava. Os olhos da multidão se voltaram para ela. Era como uma cena de filme, mas surreal. O pai dele, o homem começou a falar. As palavras saindo apressadamente. Eduardo fez um acordo para se desfazer das ações de uma empresa envolvida em lavagem de dinheiro. Ele traiu seu próprio pai, e agora eles descobriram. A polícia vem e você precisa saber que ele está envolvido até o pescoço. Clara sentiu uma onda de choque atravessar seu corpo. As flores ao seu redor se tornaram borrões de cores, e os risos se transformaram em ecos vazios. Ela olhou para Eduardo, seu marido agora exposto perante todos, e tudo que tinha acreditado começou a desmoronar. O homem que ela pensava conhecer não era apenas um rico enigmático, ele era um criminoso. Clara, eu vou explicar. Eduardo começou, mas sua voz era como um sussurro, frequentemente interrompido por murmúrios inquietos. Não é o que você pensa. Mas Clara estava em uma montanha russa de emoções. Ela se sentia traída, mas também desesperadamente confusa. E aquele homem, um estranho, tinha rasgado o véu da sua nova vida. As pessoas ao seu redor olhavam com trepidante curiosidade. Um ciclo de condenação se formava. As câmeras de celular se erguiam e os olhares de reprovação a atingiam como chamas. O escândalo se espalhava, e Clara se tornou alvo
e a cúmplice de um segredo sombrio. O que ela deveria fazer? A segurança que buscava estava se desfazendo diante de seus olhos. A festa que deveria ser um momento de celebração agora parecia um funeral. Eduardo estava paralisado, o choque desenhado em seu rosto. Mas Clara não queria mais ouvir. Com o coração apertado, ela segurou o diário contra o peito e começou a afastar-se. Os risos se calaram e o mundo parecia ter congelado. A única coisa que ela sabia era que precisava sair daquela sala. O que viria a seguir? Será que Eduardo seria preso? E onde isso deixava Clara? As perguntas fervilhavam em sua mente, mas uma coisa era certa: o que a vida lhe reservava agora era um mistério. Ela olhou para trás uma última vez. Eduardo estava paralisado no meio da multidão, as sombras e a luz dançando ao seu redor. E, de repente, Clara soube que o impacto da verdade só estava começando. Clara estava ali, cercada por rostos conhecidos, mas se sentia mais sozinha do que nunca. O diário ainda pesava em suas mãos como uma âncora. Ela olhou de relance para Eduardo, dançando despreocupadamente, e o nó na garganta apertou ainda mais. As vozes na festa se misturavam em um zumbido distante. Seu coração pulsava e a ansiedade se transformava em pânico. O que fazer agora? Num instante, uma explosão de gritos arrastou Clara de seus pensamentos. Ela girou, assustada, e viu um homem alto, de terno escuro, entrando abruptamente na festa. Ele parecia agitado, os olhos arregalados, e então ele foi até Eduardo. O murmúrio da multidão aumentou, enquanto todos se viravam, curiosos e preocupados. Clara tentava entender o que estava acontecendo. "Você precisa saber", o homem gritou, sua voz cortando o ar. "Eduardo não é quem você pensa que é. Ele está prestes a ser preso." O coração de Clara disparou. O chão parecia tremer sob seus pés. Ela não conseguia processar as palavras. Todos começaram a sussurrar, palpites voavam como flechas. O que ele fez? O que está acontecendo? Eduardo, já pálido, olhou para o homem com uma expressão misturada de raiva e surpresa. "O que você quer dizer com isso?" Ele respondeu, a voz trêmula. Clara se aproximou, o diário ainda na mão. Cada nervo em seu corpo pulsava. Os olhos da multidão se voltaram para ela. Era como uma cena de filme, mas surreal. O pai dele... O homem começou a falar, as palavras saindo apressadamente. Eduardo fez um acordo para se desfazer das ações de uma empresa envolvida em lavagem de dinheiro. Ele traiu seu próprio pai, e agora eles descobriram. A polícia vem, e você precisa saber que ele está envolvido até o pescoço. Clara sentiu uma onda de choque atravessar seu corpo. As flores ao seu redor se tornaram borrões de cores, e os risos se transformaram em ecos vazios. Ela olhou para Eduardo, seu marido, agora exposto perante todos, e tudo que tinha acreditado começou a desmoronar. O homem que ela pensava conhecer não era apenas um rico enigmático. Ele era um criminoso.
Clara, eu vou explicar. Eduardo começou, mas sua voz era como um sussurro, frequentemente interrompido por murmúrios inquietos. Não é o que você pensa. Mas Clara estava em uma montanha russa de emoções. Ela se sentia traída, mas também desesperadamente confusa. E aquele homem, um estranho, tinha rasgado o véu da sua nova vida. As pessoas ao seu redor olhavam com trepidante curiosidade. Um ciclo de condenação se formava. As câmeras de celular se erguiam e os olhares de reprovação a atingiam como chamas. De repente, o homem de terno escuro deu um passo à frente, olhando fixamente para Clara e afirmou: "Você realmente não sabe tudo, não é? Há muito mais do que parece." Sua voz, agora cheia de tensão, fez o público silenciar. Ele continuou: "Eduardo não foi o único a fazer jogadas sujas. Vocês têm muito mais em comum do que pensa. Você está correndo um grande risco aqui. Na verdade, você é uma peça nessa história também." O impacto dessas palavras foi como um soco no estômago de Clara. "Que você quer dizer?" Ela quase sussurrou, sem conseguir se desviar do olhar penetrante do homem. Sua mãe, ela estava envolvida também. Edwin, o verdadeiro dono da empresa que Eduardo manipulou, é seu pai. É por isso que ele se casou com você. Ele precisava da sua ligação familiar para limpar seu nome. O silêncio na sala era ensurdecedor. O chão se abriu sob os pés de Clara. Sua mente girou, tentando encaixar as peças do quebra-cabeça. Eduardo, seu próprio pai, tudo parecia uma trama de novela. Ela se sentia em um rolo compressor de emoções. Eduardo ficou pálido, seus olhos fixos agora em Clara. "Isso não é verdade!" ele gritou, mas a dúvida começava a tomar forma na mente dela. "O que você fez, Eduardo?" Clara perguntou, a voz saindo quase como um lamento. A maré de murmúrios voltou. Olhares de espanto e confusão intercalados, todos esperando a revelação. As luzes da festa, antes brilhantes e alegres, agora pareciam frias, como a verdade que desabrochava. "O que você vai fazer agora, Clara?" o homem perguntou. E a sala ficou em silêncio novamente, aguardando sua resposta. Clara olhou para Eduardo, depois para o homem, e percebeu que estava no centro de uma tempestade. Confusão, medo, desespero. Era como se todas as certezas que tinha se dissipassem. O que ela faria agora? A segurança que buscava parecia cada vez mais distante. Ela olhou para o diário em suas mãos, um símbolo agora de uma vida que nunca teve, uma vida que nunca existiu. E quando ela finalmente levantou o olhar, um novo desafio se formava em seu horizonte. A verdade estava prestes a se transformar em um campo de batalha, e Clara podia sentir o peso das escolhas pesadas que se aproximavam. O que viria a seguir? A história apenas começava. Clara estava paralisada, cada palavra do homem de terno ressoando em seu coração como um tambor demolidor. "Isso não pode ser verdade", pensou, mas a confusão na mente a prendia. As vozes ao redor se tornaram um zumbido remoto. Sua prioridade agora era entender aquela bomba que acabara de estourar.
As pessoas pararam, insinuando murmúrios de espanto. O homem de terno não parecia um qualquer. Sua postura e a intensidade de seu olhar revelavam que ele sabia mais do que todos ali. Eduardo, em frente a um turbilhão de curiosidade e reprovação, tentou manter a compostura. Clara, acredite em mim. Esse homem está tentando me desqualificar. Não carregue isso de coração. A petulância de sua voz contrastava com o pânico em seus olhos. Mas Clara começou a entender o que estava acontecendo. O homem tinha um ar de certeza que não poderia simplesmente ignorar. O peso do diário em sua mão parecia aumentar. Ele era a chave para um mistério que crescia a cada segundo. Por que você tem essas informações? Como sabe tudo isso? Porque fui parte do sistema. Ele respondeu, a voz, ecoando como uma revelação. Assim como você, sua mãe estava em todas as negociações. Eduardo nunca te contou porque realmente se casou. Você é a única que pode fazer a diferença agora. Ele deu um passo mais perto, a urgência em seu olhar subindo de tom. Se a verdade vier à tona, muitos cairão. Mas você pode sair disso, Clara. Se decidir se afastar agora, antes que outros venham. Clara sentiu o chão tremer sob seus pés. Tudo pareciam contar uma narrativa distorcida onde todos eram cúmplices. Eu não posso acreditar na sua palavra. Você é apenas um intruso. Uma onda de raiva percorreu. Mas antes que qualquer palavra pudesse escapar de seus lábios, uma sirene cortou o ar. Clara deu um passo para trás. Um frio percorreu sua espinha. As luzes da festa pareciam falhar e uma gravidade tomou conta do ambiente. Os convidados trocaram olhares de desespero. O barulho da sirene se aproximava e as portas de saída começaram a se abrir. Eduardo olhou para Clara. Sua expressão era uma mescla de terror e frustração. A vida que construíram juntos prestes a ruir. Clara, ele disse, a voz trêmula, não escute a ele. Nós conseguimos escapar disso. Confie em mim. Mas Clara não tinha certeza de que confiar nele era ainda uma opção. Enquanto todos ali se viravam em pânico, um grupo de policiais entrou, com a determinação estampada nos rostos. Clara sentiu que o ar fugia de seus pulmões. A festa dos sonhos havia se transformado em um pesadelo. Os policiais se aproximaram de Eduardo. Eduardo Andrade, estamos aqui para prender você. Você tem o direito de permanecer em silêncio. O oficial começou a ler os direitos, e a multidão começava a recuar. Alguns se escondendo entre as mesas, outros filmando a cena com seus celulares. Clara queria gritar, mas as palavras não saíam. Ela estava em um turbilhão de emoção, confusa entre o amor, a traição e a dor. As reais intenções de Eduardo poderiam ser sombrias, mas e a revelação do homem? Ele pareceu saber demais. Sua mente girava, e nesse momento de caos, Clara decidiu atuar. Espere, ela gritou, interrompendo os policiais com uma determinação que surpreendeu a todos. Preciso saber a verdade inteira. Me deixem falar com Eduardo, por favor.
O oficial hesitou. Clara olhou para Eduardo e ele se surpreendeu com a firmeza em seu olhar. Ela também queria entender sua própria história e o que se escondia por trás daquela fortuna e da promessa de segurança. Mas antes que qualquer coisa pudesse ser resolvida, o homem de terno fez um movimento inesperado, puxando algo de seu bolso e atirando na direção de Eduardo. A cena congelou. Clara gritou, mas foi tarde demais. Um tiro ecoou na sala e tudo começou a desmoronar. E ali, no centro daquela festa, que deveria ser a celebração da união, o destino de todos pareceu se desenhar em um fio vestido de sombras. Só o tempo dirá o que realmente está em jogo, pensou Clara. E a última imagem que teve antes de tudo mergulhar na escuridão foi o olhar de Eduardo. Um misto de fúria e choque exatamente antes do impacto. O tiro ecoou na sala, um som cruel que cortou o ar pesado de tensão. Clara congelou. Estrondos de gritos e murmúrios se espalharam como fogo em palha seca. Olhos se arregalaram e cada um parecia estar em um pesadelo coletivo, presos em um momento que durava a eternidade. Ela viu Eduardo ir para trás, seu corpo caindo ao chão, mas não era só o que estava acontecendo ali que a chocava. A expressão em seu rosto era de total incredulidade, como se tudo ao seu redor estivesse se desintegrando. O homem de terno escuro congelou na mesma fração de segundo em que o disparo foi ouvido. Ele parecia tão surpreso quanto todos, sem entender o que tinha acabado de acontecer. O tumulto tomou conta da sala. Alguém gritou: "Chamem a ambulância!" Mas Clara estava presa em um turbilhão de emoções, sem conseguir processar o que acabou de testemunhar. Ela olhou para Eduardo, que agora estava no chão, pálido e tremendo. Alguma coisa dentro dela se despedaçou. O relance do diário que ainda carregava em suas mãos parecia uma memória distante. O que era real? O homem que ela amava estava ferido, mas as verdades que ele escondia agora dançavam em sua mente como relâmpagos. Cada parte da sua união estava sendo questionada. Os policiais correram até Eduardo, tentando avaliar a situação. Clara se sentiu um intruso em sua própria vida, um espectador de uma cena que não fazia sentido algum. O homem de terno foi afastado por um dos oficiais, mas não sem olhar para Clara com um semblante de urgência. "Você não entende", disse ele, a voz quase sufocada pelo pânico da situação. "A verdade é muito maior do que isso." E enquanto ela tentava juntar as peças do quebra-cabeça, um grito rasgou o ar. Ele não está sozinho. Lia, uma amiga próxima de Clara, apareceu como uma sombra, os olhos arregalados e a expressão achatada. "O quê?" Clara virou-se confusa. "O que você quer dizer?" Mas antes que pudesse responder, um terceiro homem, armadilha de segredos de antes, emergiu da multidão. Seu rosto era familiar, mas Clara não conseguia lembrar de onde o conhecia. Ele estava sob o olhar atento da polícia, mas seus olhos estavam fixos em Clara. "Você precisa saber, Clara!" ele gritou, a voz ressoando na sala em caos. "Tudo começou com a sua mãe. Ela não era apenas uma vítima. Ela era quem manipulava todo o jogo. Eduardo, ele não te ama.
estava comprometido a cumprir um plano dela. A informação Tiny fez Clara sentir como se o chão se abrisse sob seus pés. Tudo combinava agora. As reuniões secretas, os sussurros entre sua mãe e Eduardo, o silêncio pesado quando ela perguntava sobre o passado dele. Mas havia algo mais. E se eu te disser que você é uma peça-chave no que está por vir? Ele continuou, agora mais calmo, quase conspiratório. O que Eduardo fez estava ligado a um projeto muito maior do que uma simples empresa. Era sobre poder e controle, e sua mãe era o cérebro por trás de tudo. Clara ficou paralisada, a mente girando. Não pode ser verdade. Isso não pode estar acontecendo. Sua voz falhou e lágrimas quentes começaram a escorregar por suas bochechas. Todos ali olhavam, uns com curiosidade, outros com pena. Era como se Clara estivesse no centro de um vendaval, sem saber qual direção seguir. O relógio parecia estagnado. Eduardo começou a se levantar, a expressão confusa ainda em seu rosto. Clara, por favor, acredite em mim. Não é o que você pensa. Mas o que era verdade? O que se escondia atrás da cortina de mentiras que agora se desvalecia? Enquanto os policiais estavam distraídos com o homem de terno e Eduardo, um novo som quebrou o silêncio. Um telefone começou a tocar, intensamente, e Clara percebeu que era o seu. A chamada estava vindo de um número desconhecido, mas a urgência já não possuía mais mistério. Clara, atenda! Ordenou a voz familiar do outro lado da linha. E ela paralisou, olhando ao redor da sala, como se todos os a observassem. As revelações estavam se desenrolando diante dela, e a única coisa que ela podia fazer era apertar o diário em seu peito, inerte e pesada, mas ao mesmo tempo uma promessa de respostas que ela precisava desesperadamente. O olhar de Eduardo ainda tinha sua atenção, mas a necessidade de ouvir a voz ao telefone eclipsou tudo. O que estaria por vir? A verdade estava prestes a expor uma camada ainda mais profunda do próprio tecido de sua vida. Mas o que restava dela se tornava cada vez mais um borrão. É claro que ela tinha que atender. Clara hesitou, o celular ainda em suas mãos, a voz do desconhecido do outro lado parecendo distante e urgente. Clara, atenda! O pânico na festa era palpável. Gritos, sirenes, o eco residual do tiro. O coração dela batia descompassado. Ela olhou para Eduardo, caído no chão, sob a atenção dos policiais. E então, entre a urgência e o caos, decidiu atender. Alô? Sua voz saiu quase como um sussurro, mas a resposta veio forte. Você precisa correr, Clara! Eles estão vindo atrás de você! A voz disfarçada soava muito familiar, e um arrepio subiu pela espinha dela. Era Lia, sua melhor amiga. Mas algo em seu tom estava errado. Havia uma intensa preocupação por trás das palavras. Lia, o que você está falando? Clara respondeu confusa. Não me pergunte agora, apenas escute. O que aconteceu aqui é maior do que você imagina. Eduardo
Não, é só um milionário. Ele faz parte de algo muito mais sombrio. Lia falava rápido, quase sem respirar. O cenário ao redor de Clara começava a se desfazer. As luzes brilhantes da festa pareciam iluminar um pesadelo. Você não pode ficar. Vá para a saída. O pânico da festa aumentou. Mais gritos, mais correria. Clara viu um oficial se aproximar de Eduardo, o olhar apreensivo e feroz. Clara, vai! Não há mais tempo. A adrenalina percorreu as veias de Clara. O que Lia estava tentando dizer? Qual era a verdade que se escondia agora, em meio ao dinheiro e ao escândalo? Ela já não sabia mais em quem confiar. Era um labirinto de mentiras, e enquanto o caos se desenrolava, decidiu agir. Eu não posso deixar Eduardo aqui. O impulso de correr para ele a puxou, mas um grito familiar a fez parar. Era Lia, gritando de novo. Clara, escute! E então, num movimento desconcertante, a porta da festa se abriu com força. 4 homens mascarados entraram, e a atmosfera se tornou opressiva. Clara sentiu seu coração parar. Havia algo nos olhares deles, um plano maquiavélico e coordenado. O totalmente inesperado. É ela, gritou um deles. A peça-chave está aqui. Precisamos dela. Com isso, os homens começaram a avançar, e Clara sentiu o chão desmoronar sob seus pés. O que estava acontecendo? A verdade estava se quebrando em 1000 pedaços, e Eduardo continuava ali, imóvel, enquanto o pânico tomava conta de tudo. Eduardo, em meio ao desespero, gritou. Clara, corra! Não escute a eles. Suas palavras eram de economia, mas a urgência a atingiu como uma onda. Aquela era a última coisa que ele disse antes de um dos homens se jogar sobre ele e o puxar com força, arrastando-o para fora da festa. Não! Não! Clara gritou, e algo dentro dela começou a quebrar. O silêncio desconfortável tomou conta da sala. Ela viu Eduardo sendo levado, a confusão nos seus olhos, um abismo de incertezas. Mas antes que pudesse se mover, o celular apitou. Era uma mensagem. Algo fez sua mão tremer enquanto ela lia com pressa. Lia sabe muito mais do que diz. Cuidado com ela. A revelação foi como um soco no estômago, e em um momento de clareza, Clara percebeu. Todos estavam envolvidos. Todos tinham suas próprias intenções. A festa, o casamento, o amor, tudo era um embuste. Ela só queria respostas, mas a verdade estava se tornando cada vez mais obscura. Um turbilhão de emoções invadiu sua mente. Para onde correr? O que fazer? A sirene ainda ecoava, mas agora ela não sabia se estava mais em perigo dentro da festa ou no mundo lá fora. Deve haver uma saída. Mas quem poderia ajudá-la? O grito de Lia cruzou a sala novamente, mas Clara já não sabia mais o que pensar. Ali, cercada por rostos modificados pela revelação e pela desconfiança, Clara hesitou, dividida, entre buscar a verdade e proteger a si mesma. A única coisa certa era que ela estava entrando em um mundo que prometia desvelar mais segredos do que poderia suportar. E no meio daquele caos, um pensamento a assombreava. O que realmente significava ser a peça-chave nesse jogo cruel? Clara hesitou.
O celular ainda em suas mãos, a voz do desconhecido do outro lado, parecendo distante e urgente. Clara, atenda! O pânico na festa era palpável. Gritos, sirenes, o eco residual do tiro. O coração dela batia descompassado. Ela olhou para Eduardo, caído no chão, sob a atenção dos policiais, e então, entre a urgência e o caos, decidiu atender. Alô? Sua voz saiu quase como um sussurro, mas a resposta veio forte. Clara, você precisa correr. Eles estão vindo atrás de você. A voz disfarçada soava muito familiar, e um arrepio subiu pela espinha dela. Era Lia, sua melhor amiga. Mas algo em seu tom estava errado. Havia uma intensa preocupação por trás das palavras. Lia, o que você está falando? Clara respondeu confusa. Não me pergunte agora, apenas escute. O que aconteceu aqui é maior do que você imagina. Eduardo não é só um milionário. Ele faz parte de algo muito mais sombrio. Lia falava rápido, quase sem respirar. O cenário ao redor de Clara começava a se desfazer. As luzes brilhantes da festa pareciam iluminar um pesadelo. Você não pode ficar. Vá para a saída. O pânico da festa aumentou. Mais gritos, mais correria. Clara viu um oficial se aproximar de Eduardo. O olhar apreensivo e feroz. Clara, vai! Não há mais tempo! A adrenalina percorreu as veias de Clara. O que Lia estava tentando dizer? Qual era a verdade que se escondia agora em meio ao dinheiro e ao escândalo? Ela já não sabia mais em quem confiar. Era um labirinto de mentiras, e enquanto o caos se desenrolava, decidiu agir. Eu não posso deixar Eduardo aqui. O impulso de correr para ele a puxou, mas um grito familiar a fez parar. Era Lia, gritando de novo. Clara, escute! E então, num movimento desconcertante, a porta da festa se abriu com força. 4 homens mascarados entraram e a atmosfera se tornou opressiva. Clara sentiu seu coração parar. Havia algo nos olhares deles, um plano maquiavélico e coordenado. O totalmente inesperado. É ela! Gritou um deles. A peça-chave está aqui. Precisamos dela. Com isso, os homens começaram a avançar, e Clara sentiu o chão desmoronar sob seus pés. O que estava acontecendo? A verdade estava se quebrando em 1000 pedaços, e Eduardo continuava ali, imóvel, enquanto o pânico tomava conta de tudo. Eduardo, em meio ao desespero, gritou. Clara, corra! Não escute a eles! Suas palavras eram de economia, mas a urgência a atingiu como uma onda. Aquela era a última coisa que ele disse, antes de um dos homens se jogar sobre ele e o puxar com força, arrastando-o para fora da festa. Não! Não! Clara gritou, e algo dentro dela começou a quebrar. O silêncio desconfortável tomou conta da sala. Ela viu Eduardo sendo levado, a confusão nos seus olhos, um abismo de incertezas. Mas antes que pudesse se mover, o celular apitou. Era uma mensagem. Algo fez sua mão tremer enquanto ela lia com pressa.
Lia sabe muito mais do que diz. Cuidado com ela. A revelação foi como um soco no estômago. E, em um momento de clareza, Clara percebeu. Todos estavam envolvidos. Todos tinham suas próprias intenções. A festa, o casamento, o amor, tudo era um embuste. Ela só queria respostas, mas a verdade estava se tornando cada vez mais obscura. Um turbilhão de emoções invadiu sua mente. Para onde correr? O que fazer? A sirene ainda ecoava, mas agora ela não sabia se estava mais em perigo dentro da festa ou no mundo lá fora. Deve haver uma saída. Mas quem poderia ajudá-la? O grito de Lia cruzou a sala novamente, mas Clara já não sabia mais o que pensar. Ali, cercada por rostos modificados pela revelação e pela desconfiança, Clara hesitou, dividida entre buscar a verdade e proteger a si mesma. A única coisa certa era que ela estava entrando em um mundo que prometia desvelar mais segredos do que poderia suportar. Nesse momento, um estrondo sorveu a atenção de todos. A janela atrás de Clara se espatifou e um homem apareceu. De serra a máscara que cobria seu rosto. Clara congelou. Era David, o ex-namorado que ela não via há anos. Ele a olhou com intensidade e desespero, e com uma voz que tremia de urgência gritou: Clara, você tem que me ouvir. Eu fui envolvido em tudo isso por causa da sua mãe. Ela sabe de tudo. A vida de vocês está em perigo. Os olhares mudaram rapidamente. Eduarda, Lia e os homens mascarados estavam em choque. Clara ficou sem palavras. Os segredos se misturavam e entrelaçavam. Mais do que nunca. Eduardo estava no chão, tentando se levantar, e agora sua expressão se transformou em algo entre raiva e desespero, enquanto a verdade começava a desmoronar ao redor deles. Ele olhou para os homens, então de volta para Clara. E atrás dela havia David. O cenário se tornava cada vez mais caótico. O que você quer dizer, David? Clara gritou. Diga a eles o que você sabe. David implorou. Mas Clara já estava perdendo o controle sobre tudo. As peças do quebra-cabeça pareciam fora de lugar. E neste momento, enquanto o caos tomava conta da festa, a linha entre aliados e inimigos começava a se desfazer. O que exatamente eles estavam escondendo? Clara não tinha mais certeza de quem era quem nesse dramático cenário. E enquanto os espelhos da verdade se quebravam ao seu redor, tudo o que resta era uma pergunta gélida no ar. Quem era seu verdadeiro inimigo? Clara hesitou. O celular ainda em suas mãos, a voz de David ressoando na mente dela, misturada ao caos que se desenrolava à sua volta. Ele faz parte de algo muito mais sombrio. Ela não sabia se deveria acreditar naqueles rumores, mas a urgência em seu tom a prendia em uma rede de incertezas. Eduardo tentava se levantar, seu olhar alternando entre a confusão e o desespero. Os homens mascarados ainda cercavam a sala, suas intenções obscuras pesando no ar. O pânico era palpável. O que realmente estava acontecendo?
Por que David, seu ex-namorado, estava ali? Clara não tinha tempo para questionar tudo isso. De repente, um dos homens mascarados puxou um rádio de comunicação. Estamos prontos. É hora, ele anunciou, enquanto olhava para os outros de maneira significativa. Clara sentiu um frio na espinha. O que isso significava? Clara, eles vão nos levar, queria gritar. A verdade começava a se desdobrar diante dela como um filme em câmera lenta. O tempo parecia ter parado enquanto a sala se tornava uma armadilha, o ar denso com os sussurros de medo. Mas antes que pudesse reagir, um barulho estrondoso tomou conta do ambiente. O teto da festa desabou. Clara se lançou para o lado, mas não conseguiu escapar. A poeira e os escombros voaram por toda parte, cobrindo o lugar em um manto de desolação. O que era aquilo? Um ataque? O pânico tomou conta. As pessoas gritavam, lutando para escapar. E naquele meio tempo ela viu. No caos, um homem apareceu do nada. Mas não era apenas um homem qualquer. Era seu próprio pai. Ele estava ali com um olhar feroz, determinado. Clara, você precisa ir agora. Eles estão atrás de você. O choque cortou seu coração. O que ele estava fazendo ali? Pai, você está vivo? As palavras escaparam sem controle. O passado que ela pensava ter enterrado emergia com força. Depois de tudo que aconteceu, eu não poderia deixar você sozinha, ele gritou, enquanto ajudava outros a se levantarem. Tem muita coisa que você não sabe, e está em grande perigo. Os homens que estão atrás de você estão atrás de mim também. Mas Clara começou, mas ele a interrompeu. Não tem tempo para isso. A verdade vai te machucar mais do que você imagina. Agora precisamos fugir. Confie em mim. A urgência em sua voz a era quase palpável. O caos em volta dela tornava tudo mais intenso. Ao olhar para Eduardo, agora lutando contra os destroços, Clara sentiu um nó se formando em sua garganta. O que estava acontecendo? Seu pai nunca havia falado de Eduardo. Ele estava envolvido com você? O peso das palavras parecia sufocante. Clara, agora não é hora! Seu pai gritou, puxando-a. Pela sua segurança. Ele pode ser bom, mas está atolado em problemas de um nível que você não consegue imaginar. Clara desejou saber mais. O que mais ele escondia? O que seria tão horrendo que ele não podia contar? Mas antes que pudesse buscar mais respostas, viu David surgir de novo, ferido e ofegante. Você não pode ir com ele, Clara. Ele não é quem você pensa que é. Ele é um criminoso. O caos se intensificou. O que estava acontecendo? A culpa pesava. As acusações trocadas no calor do momento. Clara olhou para Eduardo, seus olhos suplicantes, enquanto ele tentava se levantar. Mas tudo estava se despedaçando. O amor e a confiança agora eram uma ilusão? Uma explosão aconteceu fora da festa, e as luzes começaram a piscar. No meio da confusão, Clara apenas podia pensar: o que realmente está em jogo? Aqui? Quem estava jogando com ela? Em quem ela poderia confiar? Antes que conseguisse tomar uma decisão, um dos homens mascarados se aproximou e, em um movimento rápido, puxou um colar do pescoço de Clara. É isso que procuramos, a peça-chave. E naquele momento,
O chão sob seus pés parecia abrir. Ela estava prestes a descobrir que a herança que pensava ter era mais complicada do que ela poderia imaginar. Uma teia de mentiras e traições entrelaçada em sua própria vida. Mas qual a verdade que a moveria agora? E para onde essa revelação chocante a levaria? Clara estava paralisada, os olhos fixos no homem mascarado que acabara de puxar seu colar. Uma onda de pânico a invadiu. O quê? Você quer com isso? Gritou tentando manter a voz firme, mas tremores começaram a se espalhar por suas mãos. Suas intenções obscuras agora expostas. Um dos homens de expressão dura segurou o colar como se fosse um troféu. Finalmente, a palavra saiu como um sussurro carregado de desdém. Você não tem ideia do que está fazendo parte, não é? A tensão na sala crescia, e os rostos ao redor de Clara refletiam tanto medo quanto curiosidade. Mais à frente, seu pai parecia lutando contra as correntes invisíveis do destino. Clara, ele gritou, a voz cheia de desespero. Não deixe que eles entrem. Mas a frase foi interrompida pelo barulho ensurdecedor de mais vidros quebrando. Um novo ataque, como se o universo estivesse desmoronando ao redor dela. A explosão fez todos se agacharem, e o tempo pareceu desacelerar. Clara virou a cabeça, apenas para ver Lia ser atirada para o chão por um dos homens. O horror encheu seu peito. Lia, não! O que era real? Entre amigos e inimigos, as linhas pareciam se borrar. Então, tudo aconteceu rápido demais. Um grito atravessou a sala e veio da boca de David. Não, Clara, ele não é seu pai. A revelação boquiaberta ecoou contra as paredes caóticas. Seu coração parou. O que você disse? Ela não conseguia respirar, tropeçando em suas próprias palavras. Mas a verdade parecia um golpe brutal. Ele não é o homem que você pensa que é. David estava agora enfrentando seu pai. Eu ouvi você conversando com pessoas. Você fugiu, mas eles sempre souberam onde você estava. E agora eles não vão deixar você escapar. O que ele estava dizendo? Clara olhou para seu pai, mas a espera dele caiu em um silêncio carregado de mistério. David, o que você está tentando dizer? Ela perguntou, confusa, mas ele continuou a explicar, sua voz cheia de urgência. Ela tem que saber, pai. Clara, você precisa entender isso. Ele não é apenas seu pai biológico. Ele é o homem por trás de toda essa corrupção. Ele foi quem jogou você no meio deste jogo. Ele fez de você um alvo. Um rugido de raiva brotou do homem que segurava o colar. Silêncio! Ele gritou. Mas cada palavra de David parecia fazer Clara respirar. Você está mentindo! Gritou seu pai. Mas a desesperança em sua voz parecia deixá-lo vulnerável. Clara lutava entre a dor da traição e o desejo de acreditar em sua antiga vida. Como ela poderia ser uma peça nesse tabuleiro de escândalos? Clara, confie em mim. A verdade está mais próxima do que você imagina. David insistiu. Seus olhos cheios de uma intensidade que Clara nunca tinha visto antes. Mas como escolher quem acreditar? Então, do nada, um tiro ecoou novamente. Clara virou-se, paralisada. Eduardo estava de pé, um gun na mão.
O choque no ar quase a derrubou. Eduardo, não! Gritou, mas a palavra foi engolida pelo caos. Todos se viraram, e o que parecia ser um resgate rapidamente se tornou um campo de batalha. Ele olhou para Clara, e em seus olhos havia algo que não se poderia descrever: desespero, raiva e determinação. Eu não vou deixar você. E antes que pudesse entender realmente o que estava acontecendo, um estrondo pôs tudo em questão. A linha tênue entre aliados e inimigos se esfacelava em um instante. O grito de um dos homens ecoou na sala. Você não sabe no que está se metendo. A tensão era palpável e a sala parecia tremer. Clara observava tudo com o coração na boca, enquanto novas revelações giravam ao seu redor. Sombras se tornavam monstros e as pessoas se tornavam estranhas. Um novo pensamento invadiu sua mente. E se tudo o que lhe foi dito fosse uma ilusão? O amor, a traição, tudo misturado em uma confusão de interesses. Antes que pudesse tomar uma decisão, os homens se prepararam para atacar. Foi então que ela percebeu a verdade. Tudo isso era uma trama maior do que qualquer um havia imaginado. Temos que sair daqui. As palavras de seu pai surgiram como um impulso. Clara então encarou a incerteza em seu futuro. O que mais ela não sabia? Enquanto o caos se desenrolava, o mundo ao seu redor estava prestes a mudar mais uma vez. A próxima revelação seria a última. Clara estava no auge do desespero. O colar sendo puxado por um homem mascarado e seu coração batendo como um tambor frenético. Solta isso, ela gritou, e seu pai fez um movimento. Mas os homens mascarados não estavam para brincadeira. A confusão era um campo de batalha, e os gritos se misturavam ao caos. Eduardo, cercado por sombras e fumaça, começou a se levantar. Ele parecia mais determinado do que nunca. Clara, não deixe eles te levarem. Sua voz, embora tremida, ressoava com urgência. A multidão estava em alvoroço. Todos sentiam que a qualquer momento algo grande poderia acontecer. David, ainda ferido, apareceu ao lado dela. Confie em mim, ele implorou. Eles querem você, mas não de um jeito bom. Já era muito para lidar. Clara tinha certeza de que a verdade que todos conheciam era mais complicada do que imaginavam. O que era real? O que era um truque? Uma explosão de vidro a cercou. Clara se agachou, mas enquanto seu pai a puxava, ela viu que Lia se levantava, determinada. Precisamos sair, gritou, e a urgência em sua voz disparou um alarme dentro dela. Clara olhou em volta, todos pediam uma saída, mas ninguém parecia saber para onde. Outro tiro ecoou, e a sala se encheu de pânico. O homem mascarado fez um movimento para atacar Eduardo, mas, num instante de ação intensa, Clara segurou a mão de seu pai e disse: agora, por favor. Lá na frente, Eduardo a olhou. Clara, não escute. Eu estou aqui para te proteger. Havia dor em seu olhar, mas ela não podia se dar ao luxo de hesitar. Seu coração disparava. A verdade estava mais próxima do que ela pensava. Mas e os laços de confiança que estavam se desfeitando? Vamos! Gritou David, puxando-o e Clara junto. No meio do frenesim,
Eles correram. Os homens atrás deles estavam mais determinados a capturá-los a qualquer custo. A situação estava escalando e o ar estava denso com fumaça e desespero. Eles se jogaram para fora da porta lateral. O mundo do lado de fora era surreal. O caos da festa desaparecia lentamente e agora estavam em um estacionamento vazio. Clara sentiu uma fraqueza, mas a adrenalina deu forças a seus pés. Para onde estamos indo? Clara perguntou, ofegante. Para um lugar seguro, respondeu seu pai, agora olhando para os dois, como se percebesse a vulnerabilidade deles. Mas precisamos conversar. A verdade não é bonito, Clara. Vai doer. E nesse instante, Clara percebeu que as paredes da mentira estavam prestes a desmoronar. Mas dentro dela, uma centelha de esperança começou a brilhar. Por mais que a verdade fosse assustadora, era melhor do que as sombras que a cercavam. Se você realmente é meu pai, me diga a verdade, ela exigiu. Era hora de desenterrar todos os segredos enterrados. O medo estava presente, mas Clara estava pronta. O que mais eles escondiam? O olhar de seu pai se tornava penoso. Estava tentando te proteger. Não queria que você se envolvesse nessa teia. A sua vida nunca deveria estar em jogo. Ele hesitou, e o silêncio foi carregado de tensão. A verdade estava ali, prestes a ser revelada. Mas antes que ele pudesse continuar, o som de sirenes cortou o ar novamente. Clara sabia que a batalha estava longe de acabar. As escolhas agora eram várias, e o futuro se moldava em uma nova incerteza. Com medo e uma determinação renovada, Clara decidiu não olhar para trás. Ela olhou para os rostos ao redor dela, aqueles que amava e aqueles que deveriam ser seus inimigos. O que ela faria a seguir poderia mudar tudo. E assim, enquanto as sombras se tornavam mais densas e a verdade dançava na borda de suas vidas, Clara sussurrou para si mesma. Vou descobrir. Não importa o custo. Essa jornada apenas começava e o enigma a aguardava. E você, querido leitor, o que você faria se estivesse no lugar dela? Agora é hora de agir. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e apoiar nosso trabalho. Deixe suas reações e teorias nos comentários. E não esqueça, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento. Não espere nem mais um segundo para compartilhar e fazer parte dessa comunidade incrível.